Nicéforo empreendeu uma reorganização abrangente do Império Bizantino e fez esforços para fortalecer as suas fronteiras. Nicéforo promulgou uma vigorosa política de reassentamento de soldados e camponeses empobrecidos dos temas da Ásia Menor para a Trácia, Grécia e Macedônia. Ele expandiu e consolidou as forças militares imperiais em vários temas, administrando as finanças do império com disciplina rígida, o que levou ao descontentamento e hostilidades entre os seus súditos. Para garantir a estabilidade política e de sucessão, Nicéforo coroou seu filho Estaurácio como co-imperador no Natal de 803. Mas em 803 ele sofreu uma rebelião de um general chamado Bardanis Turco, desencadeada pela insatisfação com a reforma econômica de Nicéforo entre os militares e como ele lidava com os salários do exército. Mas Nicéforo, com apoio dos generais Leão e Miguel, a revolta foi suprimida. Bardanis foi cegado e enviado ao mosteiro. Em 805, os eslavos de Patras e do Peloponeso rebelaram-se contra Nicéforo, mas foram derrotados e suprimidos por ele. Em fevereiro de 806, após a morte do patriarca Tarásio, Nicéforo nomeou um leigo iconódulo chamado Nicéforo e fez com que as igrejas se tornassem hostis a ele. Em 809, os clérigos se recusaram a celebrar a liturgia natalina com o imperador. Nisso, Nicéforo baniu dois e rebaixou um clérigo. Na Itália, as relações ficaram hostis desde 800, com a coroação de Carlos Magno como imperador romano, e pioraram ainda mais com o reconhecimento da República de Veneza como um feudo franco, em vez de um feudo bizantino. Em 806, Nicéforo concluiu um tratado conhecido como Paz Nicéfora com Carlos Magno, mas sem reconhecer o status imperial romano de Carlos Magno, o que fez as relações piorarem, e ambos travaram uma guerra pelo domínio da Veneza entre 807 e 810. A opinião local era a favor de Bizâncio, resultando na atribuição de Veneza, Ístria, Costa Dálmata e o sul da Itália ao reino oriental bizantino, enquanto Roma e Ravenna, as principais cidades do antigo exarcado da Ravenna, ficaram ao lado de Carlos. No Oriente, Nicéforo realizou uma campanha contra os árabes abássidas na Frígia, mas foi derrotado em Crassus, na Frígia, em 805. Mas em 806, os árabes contra-atacam e forçam Bizâncio à paz e ao pagamento de tributos. As tensões só diminuíram com a morte do califa abássida Harun al-Rashid o Grande, em 809, que desembocou em uma guerra civil de sucessão no califado entre seus filhos. Nisso, Nicéforo se vira aos búlgaros, regidos pelo Khan Krum, que ameaçavam a Trácia e haviam há pouco tempo conquistado a Sérdica. Então, entre 809 e 810, Nicéforo decretou o alistamento geral dos camponeses no exército. Em 809, perto do rio Struman, os búlgaros capturaram a carroça dos Rogai, que era uma remuneração militar bizantina, o equivalente de 72 mil talentos de ouro. Em 811, os árabes capturaram os Rogai do tema da Armênia, que continha 93 mil talentos de ouro. Em 811, Nicéforo lançou uma invasão na Bulgária e foi inicialmente bem sucedido contra Krum e saqueou Pliska, capital búlgara. Ele causou a destruição feroz de Pliska. Muitos búlgaros foram executados por ordem de Nicéforo. Mas enquanto as forças bizantinas de Nicéforo retornavam a Constantinopla, o exército imperial foi emboscado e aniquilado na passagem de Vartbiza. E Nicéforo morreu na batalha. E Krum usou seu crânio como um copo real. A morte do imperador Nicéforo, em 26 de julho de 811, em Vartbiza, causou caos ao Império Bizantino, já que o seu filho Estaurásio o sucede
Mas Instaurazo, que lutou junto com seu pai em Vartbiza, estava severamente ferido, sem poder andar devido a uma profunda ferida de espada na espinha dorsal dele. Nisso, como a morte dele era certa, praticamente certa na época, seu cunhado, Miguel, o depõe em 2 de outubro e o exila para um mosteiro, onde ele morreu em 11 de janeiro de 812. Miguel tentou executar uma política de reconciliação, abandonando a tributação exigente instituída por Nicéforo. E Miguel distribuiu talentos de ouro para o exército, a burocracia e a igreja. Tendo apoio dos icôndolos da igreja, Miguel perseguiu os iconoclastas. Em 812, Miguel reabriu as negociações com Carlos Magno e o reconheceu como imperador, mas não dos romanos. Em troca, a Veneza e a Ístria foram mantidas pelo controle bizantino. No Oriente, houve pequenos êxitos contra os árabes, sob o comando do general Leão da Armênia. No entanto, Miguel lidou mal com os búlgaros na Trácia. Em 812, Krum sitiou a cidade fronteiriça de Develtos, na Trácia. Miguel chegou tarde demais para impedir a rendição da cidade. Os búlgaros capturaram todas as cidades estratégicas na fronteira, levando a um descontentamento do exército bizantino, que proclama o general Leão Armênio como imperador no final de junho de 813, e Constantinopla foi cercada pelas tropas de Leão. E Miguel I abdica do trono em favor de Leão em 12 de julho. Assim, a curta dinastia Nicéfora se encerra. Em um movimento diplomático, Leão V escreveu uma carta ao patriarca Nicéforo para tranquilizar a ortodoxia, que temia uma restauração da iconoclastia. Uma semana depois da sua coroação, o Khan Krum da Bulgária bloqueou Adrianópolis e Constantinopla. Leão concordou em negociações de paz com Krum, mas aproveitou a oportunidade para assassiná-lo, o que falha e enfurece Krum, que saqueou os subúrbios de Constantinopla e cidades no sul da Trácia. No entanto, ele abandona o cerco da capital bizantina e se retira para capturar Adrianópolis. Em 814, Krum saqueou Adrianópolis e outras cidades da Trácia e planejou um cerco ostensivo diante da grande capital Constantinopla, mas morreria antes disso, o que fez a ameaça búlgara diminuir. Internamente, Leão favoreceu a iconoclastia, atribuindo as derrotas bizantinas contra os búlgaros a adoração à imagem, e que Deus amaldiçoou isso. Leão depõe Nicéforo em 815, na véspera da Quaresma, e nomeou o iconoclasta Teodoto I. Nisso, Teódoto reafirma o concílio de Hieria de 754, no reinado de Constantino V, no concílio de Constantinopla de 815. Nisso, a iconoclastia foi novamente reposta em prática, e os oponentes da iconoclastia eram frequentemente condenados à flagelação. O imperador confiscou as propriedades de iconódulos e seus mosteiros religiosos, mas não adotou uma prática de postura intolerante com eles, e adotou uma prática um pouco mais tolerante na adoração privada, proibindo a adoração de imagens em público, mas permitindo a adoração privada, desde que reconhecessem o patriarca iconoclasta Teodoto como legítimo. Pouco depois, o novo Khan búlgaro Omurtag, em 815-16, executou cativos bizantinos que se recusavam a renunciar à fé ao cristianismo e invadir a Trácia entre 815 e 816, forçando Leão a lutar contra eles. E na Batalha de Mesembria, na primavera de 816, Leão marchou para Mesembria e lá ele derrota decisivamente o exército búlgaro de Omurtag e invadiu o território búlgaro, concluindo o tratado de 30 anos de paz com Omurtag, que restaurou as fronteiras de 780.
da época de Constantino VI. Na Itália, as relações com o Papa ruíram com a readoção da iconoclastia a partir de 815. Em 817, Leão atacou os árabes abástas e retoma Camachon, há muito tempo perdida para os árabes. Em 818, os eslavos do rio Dnipro, do leste europeu conhecido como os Rus, atacaram o Império Bizantino pela primeira vez, especialmente a costa norte da Anatólia. Em 820, Leão descobre e suprime a conspiração iconódula de Depolo. Mas a conspiração que derrubaria Leão do trono foi liderada por Miguel, o Amoriano. Leão descobre e manda prender Miguel, e ele é preso na prisão de Constantinopla. Mas seus co-conspiradores, no Natal de 820, a mando de Miguel, invadem a igreja que estava sendo celebrado Natal, a liturgia de Natal. E lá estava Leão. E os seus assassinos o matam, o desmembram e depõem ele, e jogam seus restos mortais no Bósforo. Mas não puderam libertar Miguel, pois era muito cedo e o chaveiro não havia acordado para abrir a prisão para libertar Miguel. Então Miguel só foi liberado na tarde e foi coroado às pressas imperador bizantino. Assim se inicia a curta, mas vital dinastia Moriana, que duraria 47 anos. Em suas políticas internas, Miguel II apoiou a iconoclastia, mas encorajou tacitamente a reconciliação com os iconódulos, a quem ele parou de perseguir. Miguel restaurou os ícones, retomou as relações com o bispo romano ou papa, e o reconhece como chefe de todas as igrejas, e portanto árbitro das disputas clericais. Miguel permitiu que os iconódulos seguissem sua consciência fora de Constantinopla, ou seja, permitiu a adoração de imagens, só que fora da capital bizantina. Mas não fez mais nenhuma concessão, recusando a mudar a política imperial bizantina, proibindo a discussão do Concílio de Hieria de 754 e o Concílio de Constantinopla de 815. Quando o patriarca Teodota morreu em 821, Miguel nomeou o iconoclasta Antônio. E nesse mesmo ano, Thomas o Eslavo se rebela para vingar Leão V, já que ele era amigo dele, e se estabeleceu como imperador romano na Anatólia, levando uma guerra civil entre 821 a 23. Inicialmente entre 821 a 22, Thomas teria a vantagem, mas no verão de 822 para 23, Miguel vira o jogo e vence em 823. Thomas morreu de fome no cerco de Arcadiópolis. O último surto de resistência anti-imperial foi subjugado na Anatólia em 824. A guerra prejudicou ferozmente a economia rural bizantina, o que na época era vital na sobrevivência do império. Em particular, a região ao redor de Constantinopla, cidades costeras da Dalmácia, que rejeitaram a autoridade imperial. A autoridade não só foi restabelecida até só em 867. Miguel tentou reunificar o império, perdoando muitos apoiadores de Thomas. No Oriente, Miguel herdou um exército seriamente enfraquecido devido às suas campanhas, as campanhas de Leão V antigamente, e foram capazes de impedir a conquista árabe de Creta em 826. Em 827, outros árabes invadiram a Sicília, e quase toda a ilha foi perdida para os árabes. Mas em 829, os bizantinos se recuperam e retomaram algumas partes da ilha e expulsam os árabes. Mas Miguel II morreria em 2 de outubro de 829 de insuficiência cardíaca, e ele foi sucedido por seu filho Teófilo. Teófilo tinha uma posição menos conciliatória que seu pai em relação à religião. Teófilo seguiu com a iconoclastia, sendo o último imperador a fazer isso, emitindo um edito em 832, proibindo a veneração de ídolos.
e também se viu como o sumo representante de Deus na justiça. A conseguiu de forma ostensiva ao executar os co-conspiradores de seu pai contra Leão V em 820, ou seja, os homens que mataram Leão V. Na época de sua ascensão, Teófilo foi obrigado a travar guerras contra os árabes em duas frentes. A Sicília foi novamente invadida pelos árabes, que tomaram Palermo após um cerco de um ano em 831 e expulsaram os bizantinos e estabeleceram o Emirado da Sicília. No Oriente, uma invasão abasta ocorreu na Capadócia, e uma série de derrotas forçaram Teófilo a pedir a paz em 833. Na Trácia, outra guerra irrompeu com os búlgaros, mas em 836 foi restaurada a paz. Em 837, Teófilo liderou um vasto exército de 70.000 homens, iniciando outra guerra contra os árabes abássidas, e invade o território abássida em direção à Mesopotâmia. O centro do poder abássida em Bagdá é capturar Melitene, Arsamonata e Samosata. Os árabes se vingam e invadem o Império Bizantino em 838. E após a vitória em Azem, os árabes tomam Ansira e Amorion, a cidade natal de Teófilo de Miguel II, seu pai. Mas logo recuam para o território abássida, devido a uma insurgência naquelas regiões. Por volta de 841, a República de Veneza enviou uma frota de 60 galeras para ajudar os bizantinos a expulsar os árabes de Crotona, no sul da Itália, mas falharam. Em meados de 841, uma paz entre os abássidas e os bizantinos foi feita. Apesar da derrota contra os abássidas, Teófilo era um construtor entusiasta ávido. Teófilo reparou as muralhas de Constantinopla, além de embelezar seções da Hagia Sofia, além de uma casa para abrigar mendigos e ex-prostitutas que foi construída sob o seu reinado, bem como mosteiros, incluindo o mosteiro de Áustria e o de São Pantaleão, que foram construídas por Teófilo. Entre 839 e 840, Teófilo iniciou contatos diplomáticos com o Emirado Omíada de Córdoba, na Península Ibérica, que era a ávida rival dos abássidas na Mesopotâmia. Em 839, para ameaçar o poder búlgaro na Trácia e nos Balcãs, ele dá independência aos sérvios, as tribos sérvias, que eram tribos eslavas, sob a régide do rei Vladimir, que foi o primeiro rei da história sérvia, que reconheceu a suzerania bizantina sobre eles. Mas em 840, os búlgaros capturaram Macedônia Ocidental em retaliação. Mas a partir de 841, com a saúde debilitada, Teófilo tem uma piora agravada de sua saúde. E em 20 de janeiro de 842, Teófilo morre e seu filho Miguel III o sucede. Mas Miguel III era menor de idade e uma regência iconófila assume. Vladimir, considerando que ele só se devia lealdade ao antigo rei Teófilo, deixa de servir Constantinopla e passa a atuar como um rei independente da Sérvia, quebrando a vassalagem que existia. Em 843, a adoração a imagens é reposta em prática dentro do Império Bizantino, e os iconoclastas foram declarados hereges. Na situação externa, ataques fronteiriços árabes ocorreram entre 840 e 850. Em 853, os bizantinos tiveram uma vitória contra os árabes no Egeu. Internamente, Miguel III tomou poder em 855. Sobre Miguel III, os bizantinos foram capazes de atacar com sucesso Damieta no Egito. Um conflito entre os bizantinos e os búlgaros eclodiu entre 855 e 856. Os búlgaros tomam cidades na Trácia, como Ancialos, Filípolis, Derventos e a Mesembria, bem como as Agora. No Oriente,
Miguel participou ativamente de guerras contra os abastas e seus vassalos na fronteira oriental entre 856 a 863 e conseguiu alguns sucessos, mas em 860 Miguel teve que abandonar a expedição para repelir um ataque naval dos Rústicos do leste europeu, que saquearam subúrbios de Constantinopla. Logo após o ataque, o duque Rastislav da Morávia, que também era eslavo, solicitou uma missão batizante dos bizantinos para garantir um contrapeso político aos seus vizinhos, os francos e os búlgaros, que eram avidamente fortes. Em 863, Rastislav permitiu a presença de dois clérigos bizantinos, Cirilo e Metódio, que eram da Tessalônia. Eles desenvolveram o primeiro alfabeto eslavo, o alfabeto glagótico cirílico, e traduziram muitos textos religiosos para o eslavo, como os textos bíblicos, por exemplo. E nisso a Morávia, que era originalmente eslava, é convertida ao cristianismo. Em 863, temendo a conversão do cambúgaro Boris I ao cristianismo sob o rito franco-ocidental, já que Boris havia largado a antiga religião búlgara e adotado o cristianismo, e estava selecionando qual forma de cristianismo ele queria, Miguel III invadiu a Bulgária, impondo a conversão forçada de Boris de acordo com o cristianismo do rito bizantino. Em 864, com Miguel sendo padrinho de Boris, sob a orientação do patriarca Afócio, Miguel patrocinou uma missão de Cirilo e Metódio aos Cazares, nas margens do Volga. No final da década, o seu cortesão favorito, Basílio Macedônio, que também era chefe de sua cavalaria imperial, ganhou bastante poder, governando como co-imperador de Miguel III no final do reinado dele. E Basílio ganhou bastante poder como co-imperador entre 866 e 867. E em 24 de setembro de 867, Basílio manda matar Miguel. E as mãos do imperador Miguel foram decepadas, e em seguida Miguel foi esfaqueado até a morte pelos seus executores. E a dinastia Moriana foi deposta do poder em Constantinopla, e Basílio toma o trono imperial para si, iniciando a era da poderosa dinastia da Macedônia, que duraria até 1056 e representaria o auge do Império Bizantino, da qual falaremos no próximo episódio. Fiquem com Deus, se inscrevam nesse canal e até a próxima. Até mais!